Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo e eu vou estar apresentando um pouco da minha pesquisa, denominada Autômatos Celulares Estocásticos para Simulação de Dinâmica de Pedestres e os Desafios para a Implementação Outdoor. Conforme eu comentei, isso é um pouco do que eu pesquisei até aqui. Eu vou passar um pouco falando sobre o problema rapidamente, e depois eu vou comentar sobre dois modelos, as diferenças entre eles, e depois a gente vai para a parte do desafio da implementação via Outdoor. Enfim, simulação coletiva é uma coisa que a gente faz bastante. A gente tenta simular o comportamento de peixes, de formigas, dos pássaros e também das pessoas, né? Seja em cenários extremos, né, cenários caóticos, por exemplo, cenários de emergência, evacuações de emergência por atentados terroristas, incêndios e o que mais vier, né? Ou seja, também situações mais pacíficas, que seriam, por exemplo, o controle de tráfego, simulações de tráfego. Existem diversas abordagens para esse tipo de simulação, desde forças sociais, dinâmicas de fluidos, teoria dos jogos, experiências com animais, e os autômatos celulares são uma das abordagens utilizadas, é o que a gente vai escolher aqui. E também o cenário desses casos tem muita variação. Às vezes eu posso estar concentrando num único indivíduo, né, tentando simular o comportamento de um único indivíduo ou de uma massa de indivíduos. Além de mais, eu também posso considerar características inerentes de cada indivíduo. Um indivíduo que é mais forte ou que é mais fraco, enfim, diferentes características para cada indivíduo. E também considerando tempo e espaço ali naquela situação. Os autômatos celulares são empregados em diversos outros segmentos, mas nesse caso aqui específico é interessante utilizar os autômatos celulares devido a dois fatores que eu gostaria de destacar. Primeiro, que as regras simples dos autômatos celulares, relativamente simples, né, conseguem reproduzir comportamentos complexos, né, com comportamentos inerentes dessas simulações, né? Então, de uma forma relativamente simples, você consegue alcançar isso. E também que os autômatos celulares são amplamente paralelizáveis, né? Então eles podem explorar computação paralela. Aqui está só um exemplo, tá, de um cenário, né, real tentando ser modelado, né, tentando ser passado para uma simulação via autômatos celulares. Então, quando eu estiver comentando de células, de indivíduos, um indivíduo é cada pontinho nessa célula e os cenários são apresentados nesse formato de grade. Primeiro, então, eu vou falar do modelo da Lizadé, tá? Ele não é um modelo estocástico, mas daqui a pouco eu comento por que eu resolvi comentar dele, né? Ele leva em consideração a distância das células, né, da saída, né? É uma tentativa dele de verificar, fazer uma métrica a mais, enriquecer a simulação. Além do mais, ele também, né, ele é praticamente o modelo do Vargas, o clássico modelo do Vargas melhorado. Ele também tenta fazer uma espécie de previsão. Por exemplo, os indivíduos, se eles estiverem no meio da emergência, tentam fazer a evacuação, à medida que eles veem a quantidade de pedestres acumulados em determinado lugar, eles tendem a procurar outra saída, né? Essas são as grandes contribuições dele, né? Verificar que os indivíduos, né, a simulação dele enriqueceu no sentido de tentar modelar que indivíduos concentrados em boa parte da saída vão acabar sinalizando para os outros indivíduos que aquilo não é uma boa ideia. Então, se você está tentando sair e ver uma saída cheia de gente, você tenta outra saída. Essa seria a ideia. E também ele também fez alguns ajustes, né, que são ajustes internos recorrentes desses problemas. Modificar a saída, modificar a largura da saída, reposicionar a saída para tentar encontrar melhores resultados. Então, nesses cenários internos, né, isso é muito comum, né, tentar rearranjar o ambiente. Então, até agora, esses dois modelos, tanto do Vargas, foi explicado mais cedo, e esse também do Lizadé, não são estocásticos. O máximo de características probabilísticas que utilizam são para resolução de conflitos. Então, isso é um problema recorrente desses cenários, né? Para enriquecer a simulação, talvez características probabilísticas pudessem enriquecer um pouco a simulação. No caso, então, a gente pode ter não só uma técnica probabilística para resolver conflitos, que é o caso desses modelos antigos, mas também tem um modelo que é fundamentalmente probabilístico, que é o caso do modelo que eu vou explicar aqui, que é o caso do modelo do Schneider, certo? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são alguns dos problemas, né, de algumas características adicionais que esses cenários carregam. Por exemplo, incomutidão, o problema aqui, por exemplo, do efeito não aventureiro, a pessoa não tenta encontrar uma nova saída, ela tenta entrar para a saída que ela chegou, né? O efeito de reunião, as pessoas permanecerem unidas, né?
o arqueamento, né, com a formação do gargalo na saída, as pessoas tentando sair, fazer aquele congestionamento. Isso são diversos fenômenos levantados. Então, a quantidade de fenômenos, né, possibilidades são grandes, né? Então, a gente precisa de cada vez mais propriedades para a gente conseguir fazer uma simulação adequada e fidedigna na realidade. No caso, o modelo do Schneider, né, que é o modelo já probabilístico, ele traz a ideia, né, de inteligência de células. Né? Ele queria trazer uma ideia de inteligência de células. Ele usa esse campo de piso, né, e que ele consegue verificar a ocupação do ambiente via esses coeficientes de difusão e declínio. E também, né, isso é como se fosse um segundo grid que ele usa, né, esse campo de piso adicional. Coisa que eu queria comentar sobre esse campo de piso, né? Não só isso, mas também como as células se movimentam. Por exemplo, ali ele tem uma ideia de matriz de preferência. Né? É uma matriz 3x3, né? É semelhante à vizinhança do Moore, né? Quem já mexeu com átomo celular conhece que é uma espécie de enquadramento que uma célula faz ao redor, né? De outras células num grid, né? 2D. E aí, não só a resolução de conflitos vai ser considerada, mas também vai ser considerado a movimentação da célula no fenômeno probabilístico. Então, não só na resolução de conflitos, mas também como a célula anda. Né? Então, esse subgrid, digamos, essa matriz de preferências vai ditar se uma célula vai ficar parada, por exemplo, a célula do centro vai comandar se ela fica parada, e as células ao redor vão comandar se ela tem uma probabilidade de se movimentar para um lado ou para o outro. Né? Então, isso enriquece a simulação. Aí, um exemplo dessa célula, né, e dessa matriz de preferências. Então, aí a célula pode ficar ocupada, que seria do meio, né, seria como ele resolve conflitos, né, pode ficar parada, ou ela pode tentar ir para uma célula que ninguém está desejando, ela simplesmente se movimenta, ou ela vai e entra em conflito com outra célula que também queria aquele lugar. Isso vai ser resolvido também mediante as probabilidades encontradas em cada uma das células de cada um dos indivíduos que querem disputar aquela vaga. Sobre os desafios da implementação outdoor, né, até o momento da pesquisa, eu ainda estou pesquisando, estou passando mexendo com os modelos clássicos ainda, mas algumas reflexões que eu queria trazer. Né. Até agora eu comentei, por exemplo, de fenômenos, esses dois modelos que eu trouxe, né, variando ali de não estocástico para estocástico para enriquecer as simulações, e também agora comentando que todos eles são modelados para cenários internos. Então é muito comum nesses cenários a grande jogada é modificar o cenário, acrescentar saída, aumentar o tamanho das saídas. Né? E a ideia seria, e se a gente pegasse esses cenários então fechados e combinasse com cenários externos, né? Simulações externas com simulações internas. Né? Então a gente tem a complexidade da simulação interna e a complexidade da simulação externa. Aqui tem um exemplo que eu queria trazer para vocês. Por exemplo, aqui foi falar do fogo no cerrado. Então, isso aqui é um exemplo, né, daqui da comunidade, aqui onde eu moro e tal. Que a gente tem uma escola agrotécnica que ela fica afastada da cidade. Ali é uma escola com agrotécnica, né, fica afastada e a gente consegue ver ali as linhas onde a gente consegue sair, né, que seriam as ruas. Né. Só que, como a gente está falando de cerrado, né, quando a gente traz isso para o satélite, a gente vê que praticamente tudo ali é cerrado. Né? Então, nesse tempo seco, né, em um incêndio às vezes colossal, isso poderia ser perigoso. Então, aqui é só uma ideia, né, da motivação do problema. Né? Então, eu ainda estou pesquisando, levantando simulações que trabalham com isso, né? Primeiramente não só, também nos autônomos celulares, mas depois ver se tem modelos de autônomos celulares que combinem tanto a dinâmica de incêndios, por exemplo, que a gente viu mais cedo, e também a dinâmica interna de simulação, né? de evacuação, certo? Essas são as referências que eu utilizei, né? Se alguém quiser pausar o vídeo para pegar, certo? Tem inclusive um ótimo survey aqui. E obrigado pela atenção.